Meus caros, neste domingo em que a alegria católica é o tema central da missa e por isso usamos a cor rosa, já foi explicado uma vez, né? Em Roma, nós somos do rito romano, né? Em Roma, o violeta tende mais para o vermelho e o rosa sempre foi visto como uma atenuação do vermelho e, portanto, uma atenuação da penitência. Este sermão foi escrito, então, com a intenção de corrigir erros e desvios que nós todos temos atualmente, e falo de nós aqui nessa capela, porque somos todos filhos do nosso tempo, quer dizer, mesmo sem querer, acabamos absorvendo certos modos de ver certas coisas, modos que não são corretos finalmente e que precisamos corrigir. Erros, equívocos no modo de enxergarmos as coisas e que vão nos fazendo lidar com as coisas da vida de modo equivocado, sem nos darmos conta, pelo menos um tanto. Mas, ainda que não percebamos de fato, acabarão nos fazendo lidar com as dificuldades da vida de um modo de fato falho. E por que isso nos interessa? Porque esses avisos deste sermão, estas retificações que faremos em breve, né? Por que isso nos interessa? Porque estes erros de visão facilitarão pecados, menos bem será feito, com certeza não nos ajudarão no nosso progresso na vida espiritual, serão causa de muita estagnação na santidade, serão um obstáculo difuso, presente em nossas vidas como ar que respiramos, um obstáculo para a nossa alegria, para a nossa felicidade em Deus. Serão obstáculos para correspondermos à graça. Neste sermão, o principal engano que quero tentar corrigir em todos nós é, e eu marquei bem aqui em negrito sublinhado, um excessivo desejo de procurar corrigir nossas dificuldades humanas, um excessivo desejo de procurar corrigir nossas dificuldades humanas, tendendo a colocar neste resultado de corrigir nossas dificuldades humanas a nossa felicidade. Ou pelo menos fazendo nossa felicidade depender grandemente em acabar com nossas dificuldades humanas e de buscar acabar com nossas dificuldades humanas exclusiva ou principalmente por meios naturais humanos. Eu falo, um excessivo desejo. Todos devem querer melhorar. Isso implica em corrigir dificuldades humanas. Mas, ao longo desse sermão, ficará mais claro o que eu quero dizer como sendo um erro ter um excessivo desejo de procurar corrigir nossas dificuldades humanas com meios naturais e humanos. Eu penso aqui, em primeiro lugar, eu pesei bastante nas palavras que eu escrevi esse sermão. Penso aqui, em primeiro lugar, nas pessoas que têm algum tipo de transtorno. Algum tipo de transtorno que tenha consequências no neurodesenvolvimento, na aprendizagem, no comportamento, na capacidade de se comunicar, de interagir com as pessoas, de executar tarefas, que possa levar a uma restrição de interesse e de atividades. Meus caros, nossa época em que vivemos tem muitas misérias e problemas. É um mundo verdadeiramente corrompido pelo pecado. Problemas muito sérios e muito graves. Porém, por outro lado, Deus concedeu à nossa geração algo que, até onde nós sabemos, nenhuma outra época e nenhum outro lugar da história do mundo teve até hoje. Um conhecimento impressionante sobre o funcionamento do cérebro humano, da biologia do comportamento humano, da origem das dificuldades que muitas pessoas têm no seu comportamento, nas dificuldades que têm em aprender, em executar tarefas, em interagir com os outros, ou de se comunicar, etc. Este conhecimento irá melhorar e continuar crescendo. Deve continuar sempre se aperfeiçoando. Nós não sabemos tudo. Tudo que sabemos hoje não quer dizer que é tudo que devemos saber ou que podemos saber, nem que esgota todo o assunto. Mas é impressionante o grau de avanço que a nossa geração chegou a adquirir no conhecimento do funcionamento do cérebro, de como isso afeta nosso comportamento, nosso aprendizado, etc. E é um grande bem que Deus deu à nossa geração, ainda que tenhamos outros muitos males e misérias ao mesmo tempo, na nossa época. É um grande bem porque este conhecimento nos deu uma luz muito grande no modo de conduzir o tratamento, o manejo de muitas dificuldades que as pessoas têm para estudar, para aprender, para se comunicar, para interagir com os outros, para realizar tarefas. É um grande bem saber como lidar melhor com essas coisas. Um conhecimento sólido, bem estruturado sobre essas coisas,
Isto é um bem muito grande que Deus deu à nossa geração. Transtornos de espectro autista, bipolares, transtorno de processamento sensorial, de processamento auditivo, transtornos de comportamento, de personalidade. Hoje em dia, sabemos muito sobre como funciona o cérebro dessas pessoas, sobre como lidar melhor com essas coisas, com recursos médicos, com terapias, com métodos profissionais de intervenção que ajudam muito. E por que tudo isso é um grande bem? Porque essas coisas não são pecados, seria loucura, seria absurdo falar uma coisa dessas. Que alguém ter isso já é em si mesmo um pecado, seria completamente fora do razoável. Mas ao mesmo tempo é fácil compreender que estes transtornos podem acrescentar facilitadores de pecado na vida das pessoas. E de fato o fazem muitas vezes, mais ou menos, dependendo de cada caso, dependendo de cada pessoa. Como diz o padre Faber no seu livro O Progresso na Vida Espiritual, que eu recomendo muito, há muitas dificuldades na vida. Uns têm mais, outros menos. Porém, ninguém pode livrar-se da maior de todas, que é a de saber tratar com Deus. Já vamos falar sobre isso, essa maior dificuldade de todas. A maior dificuldade que você tem não é talvez um transtorno, é saber lidar com Deus. Essa é a sua maior dificuldade. Nunca se esqueça disso. Bem, mas continuando o nosso raciocínio, eu dizia que é um grande bem todo esse conhecimento que temos hoje em dia. Porque conseguir elaborar técnicas de manejo para essas dificuldades que muitos transtornos nos dão é um grande auxílio. Um grande auxílio na tarefa que temos de afastar facilitadores de pecado nas nossas vidas. Dificuldades na execução de tarefas que podem prejudicar o governo da família, por exemplo. Dar brechas para falhas na educação dos filhos, no manejo com o cônjuge. Em lidar com outros parentes. Dificuldades no aprendizado que podem prejudicar o conhecimento adequado, bem compreendido do catecismo, da doutrina católica, levar a uma falha na hora de examinar a consciência e fazer isso de maneira habitual, e, portanto, se confessar menos bem. Dificuldade de se relacionar com as pessoas, que pode levar a fazer menos boas obras. Podem levar a desentendimentos, a ferir a caridade, a justiça, a agir sem prudência, por exemplo, e por aí vai. Este é o nosso interesse. Este deve ser nosso primeiro desengano. E a nossa primeira retificação na visão das coisas. Não devemos buscar manejo dos nossos transtornos que podemos ter, mais ou menos, se os temos. Nós ou os nossos próximos. Né? Não devemos buscar tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, para essas dificuldades que possamos ter, para termos uma vida humanamente melhor e só. Não devemos buscar esses recursos de que dispomos hoje em dia para termos uma vida naturalmente bem ajustada e só. E como que buscando uma felicidade, uma alegria de vida que consista finalmente no nosso bem-estar. Se fizermos isso, nós não estamos sendo cristãos de verdade. E isso é muito comum. Podemos, em muitos casos, até devemos buscar tratamento e aprender como lidar com esses transtornos e dificuldades que temos ou que os outros têm. Mas para servir melhor a Deus, para evitar o pecado, para crescer na virtude, para que Deus tenha em nós mais uma criatura que seja toda dele. Aí sim estamos sendo cristãos. É importante falar essas coisas porque o grande conhecimento que temos hoje em dia das causas naturais das nossas dificuldades foi dando brecha para que começássemos a ver de modo excessivamente importante somente as causas naturais das nossas dificuldades e dessemos mais importância do que se deve ao uso dos meios humanos e naturais e médicos, terapia, remédio, etc. Tudo isso é muito bom e realmente útil. Todos vocês aqui sabem o quanto nós, padres, somos bastante razoáveis em favorecer, procurar facilitar acesso, aconselhar que procurem todas as ajudas que estão na esfera natural, no nível da natureza humana, para encaminhar a vida do modo mais equilibrado possível. Mas pode ocorrer um desvio de visão das coisas em nós, dando a esses meios puramente naturais uma importância e uma eficácia maiores do que eles são de fato capazes. O padre Desurmont, no segundo volume da sua Teologia Pastoral, obra espetacular, dirá que o conhecimento da psicologia humana é muito útil ao pastor de almas. Conhecer a anatomia dos corações, ele fala. Mas faz questão de dizer que se a direção das almas consistisse no aperfeiçoamento humano do ser humano,
Então deveríamos conhecer a fundo todas as minúcias da personalidade de cada fiel. Isso é impossível. Hoje diríamos dos transtornos de cada um, talvez dos esquemas psicológicos de cada um. Bem, ele diz com muito acerto de visão das coisas que se a direção das almas consistisse no aperfeiçoamento humano do ser humano, então deveríamos conhecer a fundo todas essas coisas. Mas ele diz, o verdadeiro diretor só tem definitivamente uma única preocupação: conduzir o homem ao seu fim último, à salvação da sua alma, não ao bem-estar do fiel. O padre Desurmont diz que um sacerdote não é como um inspetor militar que fiscaliza os menores defeitos físicos de cada soldado na hora do alistamento. Ele se assemelha a um general que conduz a tropa como um todo para a batalha e para a vitória. Não é possível cuidar das minúcias de cada um. Isso prejudicará a condução da tropa toda para a batalha e para a vitória. Pessoas diversas podem ter transtornos aqui e ali, mas entrar nos mínimos detalhes de cada uma dessas coisas, em cada um, tem pouco resultado. Por outro lado, diz o padre Desurmont, se uma pessoa for tomada pelo zelo da glória de Deus, pela convicção fixa da santidade, da salvação da sua alma, eu tenho que salvar a minha alma, isso terá mais influência sobre a sua conduta com transtornos do que intervenções específicas em detalhes numa terapia. Se a nossa meta como padres fosse dar a cada um de vocês um bem-estar humano e fizesse a felicidade e a alegria da vida consistir nisso, então nós fechávamos essa capela, os confessionários, transformávamos cada sala de catequese em sala de terapia e de conversa. Bem, definitivamente não é o que Deus espera dos padres, nem dos fiéis, e isso não vai muito longe. E o que eu quero fazer compreender é que podemos errar por excesso ou por defeito, mais ou menos, no estudo e no conhecimento da psicologia das pessoas, da personalidade delas, dos transtornos delas, que eu sublinho, é muito importante. E deixar de dar para a graça de Deus, ao sobrenatural, o seu lugar justo, necessário e prioritário. Usemos de todos os meios naturais que a medicina, a técnica nos dá hoje, mas não para termos uma felicidade natural, para buscar um bem-estar, porque isso tende a entrar em nós, faz parte da nossa época, do nosso modo de lidar com as dificuldades, e não pode ser assim. Quem seguir por esse caminho, nem tranquilidade natural terá. Já vai ficar claro por quê. Usemos desses recursos, mas juntamente com a graça que vem pelos sacramentos, pela oração, pela mortificação, pela prática das virtudes, pela devoção aos santos, sobretudo por Nossa Senhora, para salvar nossas almas, não para ter bem-estar físico nesta vida, para dar a Deus mais uma criatura que seja toda dele. Meus caros, a igreja sempre ensinou, mas tem decretos e decretos de concílios, etc. Sempre ensinou que é impossível corrigir mesmo todas as nossas desordens naturais nesta vida sem o auxílio da graça. É impossível corrigir mesmo as nossas desordens naturais, transtornos, esquemas psicológicos, traumas, sem a graça. Essa é a situação do ser humano depois do pecado original. Sempre ensinou também a igreja que não há somente causas naturais dos nossos males. Existem demônios que tentam as pessoas, não são só esquemas, não são só transtornos. Esses demônios não serão afastados por terapia e remédio, com manejos na ordem natural. Sabemos que os demônios se aproveitam das fraquezas psicológicas das pessoas para levá-las a pecar, para criar ainda mais desordem nas suas vidas. Desta vez, desordens que vão crescendo por atos livres e voluntários, porque são consentimentos livres e voluntários em inclinações. E de inclinações que vão virando hábitos. E não serão meios naturais que irão nos proteger dos ataques dos demônios. Sabemos que doenças e transtornos podem ser causados por uma ação preternatural de um demônio, por exemplo. O padre Chad Ripperger, muitos de vocês o conhecem, ele tem um livro chamado Introdução à Ciência da Saúde Mental. Bem, ele é um exorcista de bastante competência. No capítulo sobre as influências demoníacas, ele diz: em 24 de abril de 1988, o Papa João Paulo II beatificou o carmelita espanhol Frei Francisco Palau. Frei Francisco Palau é muito interessante aos nossos propósitos, porque dedicou os últimos anos de sua vida aos que eram possuídos pelo demônio.
Ele comprou um hospício. Ele comprou um hospício, no qual ele cuidou dos doentes mentais. Ele exorcizou todos eles. Aqueles que eram possessos ficaram curados. Os que eram simplesmente doentes mentais continuaram doentes. O Padre Amorth relata vários outros casos semelhantes nos livros dele. E peguemos um equívoco comum dos nossos tempos. Um psicólogo que pretendesse ajudar um paciente com problemas de castidade, pornografia, etc. Ele deve usar todos os meios sólidos, legítimos da psicologia para ajudar a buscar o bem do seu paciente. Mas um psicólogo nunca deve se esquecer de que ele é só um psicólogo. Isso aqui é muito importante lembrar. Às vezes eles se esquecem disso. E outros profissionais também. Às vezes é necessário lembrar os psicólogos de que ele é só um psicólogo. Ele não deve jamais se esquecer de que o problema da pornografia, as quedas contra a castidade, não são causadas somente por gatilhos, por esquemas, por transtornos. Ele deve se lembrar de que há demônios que tentam as pessoas, de que há graças que ajudam as pessoas, de que não existe somente a ordem natural, de que o problema da pornografia e das quedas contra a castidade não são somente um problema psicológico, mas, sobretudo e primeiramente, são pecados que afetam a vida sobrenatural da graça santificante, das virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, mérito e demérito, que têm consequências na outra vida. Na medida em que tem maior ou menor voluntariedade, são resistências à graça, com consequências a perder graças futuras que teria ganhado se ele tivesse colaborado com a graça. Não é só um problema psicológico a ser tratado com recursos naturais. Um psicólogo deve muitas vezes se lembrar de que ele é só um psicólogo. Ele não pode abençoar, ele não pode fazer água benta, ele não pode confessar, ele não pode absolver os pecados do seu cliente. Ele não pode se lembrar do seu paciente no memento dos vivos na Santa Missa, obtendo graças especiais para ele e tantas outras coisas. Portanto, a sua ajuda de psicólogo irá até um certo limite, além do qual não produzirá mais resultados. Já falei, insisto de novo, quantos nós, padres, quantas vezes vimos pessoas ao longo da nossa vida com maus hábitos enraizadíssimos, 20, 30 anos, ficarem 10, 15 minutos de joelho no confessionário e se levantarem para nunca mais cair, coisa que 10, 15 anos de terapia nunca fizeram. De que remédios podem ter seus efeitos impedidos por uma ação preternatural do demônio, e por isso no ritual romano existe bênção para remédio, se necessário. De que pessoas podem cair contra a pureza por causa de tentações causadas por obsessões do demônio, sem nenhum transtorno psicológico. E por isso nós devemos também usar os recursos sobrenaturais e, sobretudo, eles em primeiro lugar, sem negligenciar os recursos naturais. Uma vela benta acesa em casa sempre, diante da imagem de Nossa Senhora das Graças, por exemplo, diante da imagem de São Miguel, num aparador na sala, na mesa da nossa sala. Uma cruz no nosso quarto, na nossa casa, Nossa Senhora, o terço rezado em família, uma vida ordenada. O demônio tem pavor de que as pessoas levem uma vida ordenada. Ele ama a bagunça nas casas, tudo jogado pelo chão. O demônio, ele vê na desordem, a representação da desordem moral das pessoas. Né? Manter a casa sempre em ordem, horário para as coisas, cultivar o amor pela beleza, pela verdade, músicas ordenadas, que não movem as paixões de maneira desordenada, cuidar dos lugares que nós frequentamos, oração mental. Padre Ripperger fala aqui, muitas pessoas que ele conheceu que sofriam de obsessão do demônio, ao começar a fazer meditação todo dia, tiveram as obsessões terminadas. Porque a pessoa orienta a sua imaginação, sua memória, suas paixões, sua inteligência, sua vontade para Deus. E o demônio não põe mais as patas ali, porque ele vê Deus ali. É muito mais do que remédio. Nenhum remédio resolveria essas coisas, nenhuma terapia. Não somente os psicólogos devem se lembrar disso, mas nós todos também que não somos psicólogos, de que somos livres finalmente, de que não há tentação, por maior ou menor que seja, mais ou menos fundamentada em dificuldades naturais, psicológicas, fisiológicas, que não venha junto com uma graça suficiente para que o pecado não seja cometido. De que quem procura a Deus e pede a graça de todo o coração, terá a graça e não pecará. Lembre-se de quantas pessoas que provavelmente eram perturbadas seriamente, tinham certos transtornos psicológicos. Saul, Judas, eles certamente não eram normais, tinham problemas psicológicos. E a Sagrada Escritura insiste no fato de que eles seguiram voluntariamente um caminho ruim, eles poderiam ter seguido outro.
Não faltou a graça para eles. O que todos os apóstolos viram, Judas também viu, os mortos serem ressuscitados. Ele viu a ressurreição de Lázaro. Ele viu a ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. Ele viu Jesus Cristo multiplicar o pão hoje, como está no Evangelho. Ele viu tudo isso. Ele viu Cristo caminhar sobre as águas. Ele escolheu um caminho voluntário. Em nenhum momento Jesus Cristo disse que ele não tinha culpa nenhuma, e certamente ele não era normal. Certamente ele não tinha a mente equilibrada, mas ele tinha como corresponder com a graça. Não existe só o mundo natural, vai muito além disso. Existe a graça, senão o que estamos fazendo aqui? Então, por que Jesus Cristo morreu na cruz? Para as pessoas terem bem-estar humano nessa vida? E devemos nos lembrar de que buscar um bem-estar humano nessa vida será muitas vezes impossível. E fazer isso é encaminhar uma vida de frustrações. Por exemplo, alguém que tem um transtorno, sabe que isso é gerado muitas vezes por um neurodesenvolvimento diferente, de que o cérebro dele funciona diferente. Foi formado assim na barriga da mãe. Não tem cura, senão você dava o comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias e nunca mais tinha aquilo. Não é isso. Por isso não é uma doença, é um transtorno. O cérebro funciona diferente. Não é que tenha cura, tem manejo para melhorar a sua condição de vida. Mas não tem como esperar que isso desapareça. A pessoa terá que aprender a lidar com isso até morrer. E quem convive com ela também. E este será o caminho pelo qual ela se santificará. Deus quis assim. É necessário dar mais espaço para a graça de Deus. Ela não estará sempre bem, humanamente falando, mas ela pode sim lidar com tudo o que tem de modo cristão, de modo virtuoso, e ser feliz porque busca a Deus, porque cultiva o desapego das criaturas, a começar o apego à vida de bem-estar, neste mundo, por amor de si mesma. Não visa nenhum fim humano, nenhuma ambição, nenhuma riqueza, a execução de nenhum propósito, como se a felicidade e a alegria de viver estivessem nessas coisas. Ela sabe que o repouso está na santidade. Como diz o Padre Faber, no mesmo livro que eu citei, a pessoa está serena no sentimento do seu nada. Meu Deus, é isso que eu sou. Muito obrigado. O Senhor sabe de tudo, o Senhor governa todas as coisas, dai-me vossa graça. Se Deus concedeu à pessoa que ela tivesse essas dificuldades, maiores ou menores, para que isso ajudasse ela a reconhecer que ela é toda de Deus, que ela não pode nada por si mesma, ótimo. Então ela se salvará. Agora, de que adianta ter bem-estar físico e isso não fazer com que ela se dê conta de que ela não pode nada sozinha? A pessoa deve saber que o repouso dela está na santidade, sentindo que Deus, sentindo assim, percebendo, né, de que o quanto ela deve tudo a Deus. Ela está em repouso na humildade dela, dos defeitos dela, que a gente busca combater, lógico, mas com paz, com serenidade, sem o apego de nos vermos livres dessas coisas, se não for da vontade de Deus. E não temos repreensões de consciência, isso é o mais fundamental. Isso aqui é o fundamental. E de que repousamos no simples pensamento de Deus, de que Deus é o nosso bem, é o bem da nossa existência, de que não amamos nada que não seja por amor a Deus. Que amamos as nossas dificuldades. Vemos nelas os recursos que Deus nos deu. Por amor a Deus. Esse é o caminho de santificação que Ele escolheu para mim. Termino com uma última coisa mais clara, né? Nós devemos pedir mais a graça. Lógico, isso está em todo o sermão, mas eu faço questão de falar isso de maneira ainda mais clara no final. Nós pedimos pouco a graça. Quantos casos eu conheci de pessoas ao longo da vida que tinham sérios transtornos psicológicos, começaram a passar uma hora diante do Santíssimo, além da terapia que faziam. Elas melhoraram muito. Veja um caso da hemorroísa, 18 anos, 12 anos, se não me engano, buscando todos os recursos médicos. Bem, medicina naquela época era só de brincadeira, né? Medicina mesmo surgiu nos anos 50, né? Naquela época, vai saber o que os médicos faziam, cada barbaridade. Mas o fato é que ela gastou todo o dinheiro dela com coisas que resolveram nada. E ela confiou na graça de Jesus Cristo, e ela saiu curada. Mas o caso de Santa Teresinha, com um sério transtorno que ela tinha, de depressão, etc., ela foi rezar diante de Nossa Senhora em Nossa Senhora das Vitórias, em Paris. Ela saiu com seu problema resolvido.
O padre Francisco Soares, grande teólogo jesuíta, espanhol, ele foi aceito pelos jesuítas com ressalvas de que os padres ainda iam pensar se ele continuaria seu seminário, porque não viam nele capacidade intelectual clara para seguir os estudos. Um dos maiores teólogos da história. Santo Afonso o cita sem parar, com frequência. Se tornou um grande teólogo. Por quê? Por causa da vida regular, por causa da oração, por causa da vida de seminário, da vida de padre dele, de jesuíta, ordenada, de missa, de confissão, de oração, do terço, de mortificação. Temos o relato da vida dele. Dizem que os alunos ficavam em Coimbra impressionados com a santidade dele. A graça foi mudando ele. Enfim, caríssimos, essa deve ser a nossa visão justa e correta da felicidade que nós devemos buscar, da alegria de Deus. Eu espero que esse sermão realmente ajude. Eu tenho muita confiança que isso aqui ajudará cada um. Mas, lógico, aqui nós não somos a fadinha da Cinderela que transforma a abóbora em carruagem assim na hora. Vocês agora têm mapa e bússola. E Padre Feber também fala, uma visão justa das coisas é metade da vida espiritual bem encaminhada. Que isso realmente, dando mapa e bússola para vocês daqui para frente, melhora ainda mais o jeito de lidar com as dificuldades que tem. Não tenham ilusões. Muitos de nós terão que carregar nossas dificuldades para o resto da vida. Com dificuldade, um de nós não tem dificuldades. Eu mesmo falo para os alunos lá na escola que eu tenho lateralidade cruzada, né? E eu cometo de vez em quando, eu faço assim com o braço direito, pegue a esquerda. Uma vez o Padre Renato falou para mim assim, Padre Pascotto, é a esquerda universal. Isso é fruto de lateralidades cruzadas. Bem, mas o fato é que teremos que lidar mais ou menos com essas humilhações ou essas vergonhas que passamos diante dos outros, ou com outras coisas mais sérias. Mas devemos confiar mais na graça do que nos recursos naturais, sem negligenciar os recursos naturais. Deus não fará com sua graça o que nós podemos fazer com recursos naturais. Antigamente, na época da hemorroísa, não tinha tratamento hormonal, óbvio que Deus deu a graça para ela. Hoje em dia uma consulta resolve tudo, ou começa a encaminhar as coisas. Mas quando nós vemos que já fizemos bastante e as coisas ainda continuam difíceis, confiar na graça, pedi-la mais, frequentar mais os sacramentos, vir passar um tempo a mais com o nosso Senhor diante do sacrário, vir na missa uma vez a mais na semana, e se confessar com mais frequência, rezar o terço, fazer alguma mortificação para ter a graça, e seja o que Deus quiser, que essas coisas sejam manejáveis com mais ou menos de acordo com a vontade de Deus. O Curatárs foi a mesma coisa, ele continuou com dificuldades, aliás, usam as dificuldades dele para justificar todo tipo de barbaridade, para aceitar qualquer tipo de gente no seminário. Ele estudava muito, ele comia com o livro aberto, a gente sabe o que ele comia, porque sobrou o resto de comida assim no meio das páginas, eles analisam que as coisas que ele comia, né? A gente sabe a dieta do Curatárs, por causa que ele revisava a sua teologia moral enquanto ele comia. Ele não era uma pessoa que não estudava, mas longe disso. São José de Cupertino, a mesma coisa, ele estudava bastante. O Curatárs ficava tentando memorizar seus sermões para chegar lá na frente e não conseguir lembrá-los, mas ele se esforçava e Deus dava graça. Enfim, o que temos aqui é mapa e bússola para cada um de nós. E que isso realmente nos ajude a confiar mais na graça, sem negligenciar nos meios naturais, e a não ter esse erro de buscar a felicidade neste mundo, num bem-estar físico. Isso aqui é um grande engano, mas no meio dos nossos males físicos, o tanto quanto Deus permite que eles estejam em nós e continuem o tempo que durar na nossa vida, que nós saibamos passar essas coisas como filhos de Deus, e nós seremos felizes, porque a felicidade consiste em estar unido a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.